Olá, bom dia pessoal, bom dia irmãos aí que estão em casa, bom dia pastor Jorge. Bom dia. É um privilégio muito grande poder chegar mais uma vez até você para falar desse tema tão interessante, o nosso Reconstruir, que é sobre a alegria. Existe um versículo na Bíblia, em Abacuque, que diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que os gados não produzam rebanho, enfim, todavia, né, Abacuque diz: eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Alegria. É interessante, quando a gente fala sobre esse tema, né, pastor Jorge, o que vem à nossa mente, né, ao falar sobre alegria? Na verdade, eu acredito que as pessoas tendem a pensar que é absolutamente a inexistência de dor, de sofrimento, algo parecido. E Abacuque é exatamente dizer o contrário, que você pode ter alegria mesmo no momento mais difícil, né, da sua vida. É claro que você não vai ficar aí chorando, ou se alegrando, melhor dizer, com notícias tristes, alguma coisa. Mas você pode perseguir ou persistir na alegria em Deus. A Bíblia fala que a alegria é um dos frutos do Espírito Santo no nosso coração, mas eu também percebo que algumas virtudes pelas quais a gente é chamado a viver, quando a gente fala de alegria, por exemplo, é algo que exige de nós um esforço, né? Uma atitude para a gente não ser deixado levar pela tristeza, que muitas vezes quer consumir a nossa alma em momentos de dor, né? De perda, enfim. Que é um texto, por exemplo, do salmista, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ou seja, existem momentos na nossa vida em que você tem que se derramar na presença de Deus, ou seja, é uma ação sua, quando você coloca tudo para fora, né? E ao fazer isso, certamente essa ação poderosa de Deus encheu o seu coração de alegria. Então há uma ação humana no sentido de que você tomou uma decisão onde você se esvazia da tristeza na oração e ao mesmo tempo o Espírito de Deus vai encher o seu coração de alegria. Muito bem, até porque quando você lê, por exemplo, Filipenses, né? Paulo fala lá em Filipenses que, aliás, o tema de Filipenses, segundo até o Russell Shedd, nosso saudoso Russell Shedd, é a alegria. E o salmista também fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E quando você olha e lembra daquela questão de Neemias na reconstrução dos muros, a Bíblia fala que a alegria do povo era ouvida a uma grande distância, porque eles estavam celebrando, né, aquilo que Deus havia dado para eles em termos de realização. E é importante também pensar que hoje, nessa atual conjuntura nossa, nós podemos sim desfrutar dessa alegria em Deus, porque é Ele que nos dá essa alegria, né? Sem dúvida. Porque a gente às vezes confunde. Por exemplo, existe choro de alegria. Sim, sim. Choro de alegria. A reconstrução quando eles lançaram, por exemplo, os alicerces do segundo templo. A Bíblia diz que houve um misto. Os jovens se alegravam, né? Os mais velhos choravam de ver o tamanho do templo, aquela coisa que era bem menor. Então havia um misto de choro e alegria, né? Eu acredito que a alegria ela pode ser buscada, intensificada e vivida, mesmo em contextos difíceis como o nosso, por exemplo, de pandemia, onde há sofrimento, há dor, há tristezas, mas mesmo assim você pode desenvolver em Cristo Jesus a alegria. É interessante essa sua colocação, porque quando você lê Filipenses, também Paulo fala: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, na verdade, também é um aprendizado, né? Pessoal, o tema é muito profundo, é muito extenso, né? A gente não vai conseguir esgotar isso aqui, mas a ideia é provocar em você esse entendimento, essa vontade de viver um pouco mais, não só o tema, mas a realidade desse tema no seu coração aí, em casa. Então seja estimulado a viver não somente em alegria, mas
a observar isso de maneira muito mais atenta, né? Então, que Deus te dê aí uma semana muito abençoada de alegria no seu coração, que Deus possa permitir, né, muitas celebrações que gerem em você e em quem estiver ao seu redor aí, a alegria que vem de fato do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, que a graça poderosa do Senhor Jesus seja sobre as nossas vidas. Amém. E que a alegria que vem do Senhor possa, ó Deus, permanecer, ó Deus, em nossos corações, sim, em nossas casas, em todo o tempo. Amém. Nos abençoe, Pai, porque sem o Senhor nada somos. E de fato, nós só teremos alegria vinda do trono da graça. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.